Nesta videoaula vou-vos mostrar como usar uma ferramenta bastante útil para químicos, bioquímicos e não só. O ChemDrochen é uma ferramenta de desenho esquemático que permite representação de moléculas, orbitais atómicas e inclusive algumas representações esquemáticas a nível celular. Vou começar aqui por desenhar, por exemplo, um ciclohexano que eu vou colocar assim. Vou colocar aqui, quero colocar aqui três ligações duplas para representar um anel benzénico. Para isso venho aqui, to bound, clico e seleciono a ligação dupla. Clicando aqui, ela forma a ligação dupla. Muito simples. Por exemplo, eu agora vou querer formar o 1,2-diclorobenzeno e para isso vou selecionar a ligação e vou querer que os átomos de cloro se liguem a este carbono. Por isso clico naquele carbono e a este. Clicar novamente. Quando pretendo identificar os átomos nas extremidades das ligações, seleciono aqui a ferramenta Texto e clicando sobre o vérticezinho da ligação, escrevo Cl e o mesmo na outra ligação. Vou agora, clico aqui sobre esta ferramenta e consigo aumentar ou diminuir a minha representação molecular. Posso ainda mover ou então torcer e provocar uma deformação na representação que realizei. Permite ainda, entre muitas outras funções, criar cadeias carbonadas, em que o número de carbonos pode ser aumentado ou diminuído consoante eu afaste do ponto de origem o rato. Vou clicar aqui, por exemplo, com uma cadeia de 8 carbonos, colocar aqui algumas ligações duplas, por exemplo. Mais uma vez, quando eu clico sobre os vértices das cadeias, ela forma uma ligação e isto permite, ele apresenta os erros, por exemplo, quando vê que o átomo de carbono não pode estar ligado a mais que, por exemplo, aqui, quando não respeita a regra do octeto, que é fundamental num átomo de carbono, ele imediatamente assinala esses erros e, portanto, podemos eliminar novamente, usando aqui esta ferramenta e selecionar as membranas, as ligações que queremos eliminar, fazendo depois delete. Posso ainda colocar aqui um átomo de oxigênio e aqui, por exemplo, um átomo de Na. Se eu colocar o Na, ele automaticamente cria um erro, pois Na não pode se ligar a um átomo de carbono com uma ligação dupla. E ele automaticamente identifica esse erro e assinala-o. Mas vamos agora mostrar como, por exemplo, colocar orbitais e para fazer esquemas das orbitais. Vamos querer colocar aqui uma orbital tipo S, em que seleciono aqui e vou aqui, por exemplo, uma orbital tipo P e posso, mais uma vez, utilizando esta ferramenta, aumentar ou diminuir o tamanho da orbital. Vou rodar, para isso aproximo aqui deste ponto aqui da seleção e vou rodar 90 graus para a esquerda e, por exemplo, posso simular coalescências de topo, por exemplo, entre uma orbital P e uma orbital S ou entre qualquer outro tipo de orbital. Vou ainda criar aqui uma membrana, vou colocar aqui, por exemplo, uma membrana celular, agora já mais virado para a biologia celular. Coloco aqui uma membrana fosfolipídica e vou adicionar aqui uns canais, por exemplo aqui,
ser este, um canal de iões, em que eu seleciono o canal que quero, clico uma vez e sem largar o botão do rato, posso rodar e aumentar o tamanho do canal. Vou colocar assim, vou agora selecionar aqui a ferramenta para arrastar o canal para onde eu quero e vou agora aqui colocar algumas esferas que para mim vão representar íons. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, clico direito e posso alterar a cor. Vou colocar aqui vermelho. Vou fazer várias cópias. Para isso, clico direito, copy e não incluir paste. Posso ainda fazer Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar os íons. Vou distribuí-los aqui aleatoriamente. Por exemplo, este aqui posso considerar este no meio extracelular. Se quiser colocar mais uns organelos, por exemplo, no interior da membrana, posso selecionar aqui o ícone organelos e aqui na mitocôndria, por exemplo, posso colocar aqui uma mitocôndria aqui, com um desenho esquemático para dar a ideia de 3D selecionado. Vou rodá-lo aqui ligeiramente. Para isso, seleciono mais uma vez aqui o cãozinho, vou rodá-lo, colocar aqui e posso, inclusive, arrastar e fazer os meus próprios esquemas, movendo os íons através do canal para dar a ideia de como funciona, por exemplo, o processo. No final, quando tiverem terminado o processo, podem podem guardar ou imprimir. Vem aqui a File, Save As, permite guardar num formato que vocês pretendem. Tem aqui o formato ChemDraw, em que permite guardar o ficheiro e a qualquer momento voltar a editá-lo no ChemDraw, ou então guardá-lo definitivamente numa destas possibilidades de ficheiro, desde imagens, desde diferentes tipos de imagens, ou então em PDF mesmo. Eu não vou guardar. Espero que esta videoaula tenha sido útil. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar o F Ciências.